Olá, internautas aqui da TV 61 e do Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber a professora Renata Vieira. Ela é mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, advogada do Instituto Socioambiental e pesquisadora do grupo de estudos O Direito Achado na Rua. E nós vamos conversar com ela justamente sobre isso, sobre o direito achado na rua, a sua inserção no direito achado na rua, a sua participação como advogada no Instituto Socioambiental e também sua atuação na Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Como vai você, Renata? Tudo bem? Tudo bem, João. Obrigada aí pelo convite. Bom dia. Nesta segunda de pós-feriado, né? Pós-carnaval aí. Depois do povo descansar e se alegrar. Exatamente. Eu que agradeço a sua presença aqui, Renata. Vamos começar pela sua inserção, né? Qual é a sua participação? Você é pesquisadora do Grupo de Estudo de Direito Achado na Rua, a sua linha de pesquisas, né? Ou de pesquisas, enfim, como é que é a sua inserção, o seu trabalho no Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua? Então, eu faço parte do grupo de pesquisa, né, desde 2017, quando eu comecei a frequentar as aulas de mestrado na UNB e comecei aí com a janela de entrada da aula do nosso queridíssimo professor José Geraldo de Souza Júnior. Na época ele dava uma disciplina de democracia e violência, né? E então me engajei, fiz o meu mestrado no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. O professor José Geraldo foi meu orientador. E integro a linha de pesquisa do Direito Achado na Rua, Movimentos Sociais de Direitos Humanos, né? Então, venho acompanhando desde a teoria, né, acadêmica, os estudos críticos do direito, né, da teoria crítica do direito, que a gente fala, e esse diálogo, né, entre direito e movimentos sociais. Estou aqui. E como é que funciona, né, a sua participação no Instituto Socioambiental? Fala um pouco do Instituto e de como que é o seu trabalho como advogada nessa entidade. Certo. Então, né, considerando que esse nosso trabalho, geralmente ele é impulsionado pelo que a gente acredita, né, como um projeto de sociedade, projeto de vida, então, muito impulsionada também pela academia, pelo aquilo que a gente estuda. Eu comecei a trabalhar no ISA, que a gente chama, né, Instituto Socioambiental ISA, em 2020, e é um instituto, é uma ONG, né, no Brasil bastante consolidada, né? Ela foi formada logo no período ali pós-constituinte, no começo dos anos 90, com a principal luta da defesa dos direitos indígenas, né? Então, inicialmente foi formada por antropólogos, por advogados que atuavam aqui em Brasília e que estavam nessa efervescência da luta por direitos na Constituição, né, do capítulo dos direitos do índio, e ela se divide em programas, né, que são programas delimitados territorialmente por bacias hidrográficas. Então, a gente trabalha com a bacia do Xingu, a bacia do Rio Negro e o programa de política em direito socioambiental. O programa Rio Negro, por sua vez, ele se divide em dois braços, em dois componentes, que é a região de São Gabriel da Cachoeira do Amazonas, onde eu trabalho, e a região de Roraima, né, onde o foco é o trabalho principalmente com o povo Yanomami, lá em Boa Vista. E é isso, né? Hoje o ISA é uma instituição super grande, né? Se consolidou historicamente no Brasil. Acho que, né? Vou defender aqui o meu lugar. Acho que é uma das principais, se não a principal organização indigenista que atua
né, diariamente na defesa dos direitos humanos dos povos indígenas, então tem um trabalho muito importante de incidência política, tanto no Congresso, quanto no Executivo, quanto no Judiciário, nas ações que hoje o Supremo Tribunal Federal tem, né, para julgar casos super importantes que estão aí na mão, né, de ministros do Supremo, e o ISA vem atuando, né, fortemente nessa incidência política e jurídica na defesa dos direitos dos povos indígenas. Renata, você participou ali do acampamento, né? Do acampamento Terra Livre, né? Os indígenas, cerca de 8.000 indígenas nele na luta, justamente contra esse retrocesso. Queria que você falasse sobre o retrocesso, sobre essa luta, o que significou isso lá, o que tem de concreto, né? Embora a gente saiba que é difícil sensibilizar esses nossos poderes, né? Mas, enfim, falar um pouco desse retrocesso, né? A gente está vendo constantemente denúncias de invasões de terra, né? Agora com garimpeiros, né? Era frequentemente madeireiros, agora garimpeiro com uma ofensiva violentíssima contra essas terras, contra as pessoas, os indivíduos dessas terras. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu queria avançar depois também sobre uma outra entidade que você atua, que é a Federação da Organização dos Povos Indígenas do Rio Negro, que me parece que está ligado um pouco a essa questão do próprio Instituto, né? Mas me faz essa avaliação aí deste momento que a gente vive de extremo retrocesso em relação aos povos originários, sobretudo aos povos indígenas. Certo. O acampamento Terra Livre aconteceu agora, né, entre 4 e 14 de abril, aqui em Brasília. E ele tinha o tema, né, Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Foi a 18ª edição do acampamento, né, que reúne anualmente em Brasília povos indígenas de todo o território nacional, então é uma grande mobilização política, né, do movimento indígena como todo, puxado, né, principalmente pela APIB, né, que é a Articulação de Povos Indígenas do Brasil. Ela congrega, né, outras organizações regionais, como a COIAB, a POIME, né, divididas por setores da região norte, nordeste, e realmente foi o grande ATL, né, da história e do Brasil, dessas 18 edições, foram 8.000 indígenas, né? E também a retomada depois do período de pandemia, né? 2 anos que não se encontravam, e muito marcado nessa luta, né, na defesa dos direitos, combatendo todos esses retrocessos, considerando que esse ano é um ano político de eleições, então veio muito forte nesse ATL a presença indígena nas eleições, né? Então, o movimento indígena ele tem lutado cada vez mais e acho que esse ano vem muito forte, de forma muito expressiva, candidaturas indígenas, né? E, sobretudo, candidaturas de mulheres indígenas para deputado, para prefeito, para eu acho que presidente esse ano, eu acho que não vai ter, nas eleições passadas teve a Sônia Guajajara, mas esse ano acho que ela vem como deputada. Mas essa virada, né, do movimento indígena, entendendo que é importante, né, fazer a luta também pela institucionalidade, disputar esses espaços que são hegemônicos, né, são espaços que sempre foram ocupados pelos homens brancos, né, então o movimento ele vem muito também impulsionado por essa escalada de retrocessos, né, do governo Bolsonaro, que infelizmente, né, cumpriu o que ele disse, né, o que ele falou, que em relação, pelo menos, à política indigenista, que nenhum centímetro de terra seria demarcado. Então, realmente houve uma estagnação de todos os processos de demarcação, não só uma estagnação, mas uma perseguição, né, política
em relação aos indígenas, em relação a servidores da FUNAI, por exemplo, que atuam na defesa dos direitos indígenas. Então, lá onde eu trabalho, né, e moro, em São Gabriel da Cachoeira, a gente vê isso de uma forma muito evidente, né, como o sucateamento de todas as instituições de defesa de direitos indígenas, seja no campo da saúde, da educação, do monitoramento de terras, né, da demarcação, elas foram realmente entregues aos militares, né, e entregues a pessoas que não têm a menor competência de gestão e mesmo conhecimento sobre a cultura e a cosmovisão indígena. Então, pessoas que entram dentro do executivo, né, para tocar políticas públicas que têm visões super preconceituosas sobre os indígenas, visão mesmo colonizadora, de missionários religiosos querendo, né, mudar o modo de vida, de ser, de existir dos povos indígenas. Então, infelizmente, é uma escalada de retrocessos que eu acho que, né, a gente que atua no movimento, no movimento e junto, né, com os indígenas, a gente percebe que é algo que realmente nunca tinha acontecido desde a Constituição de 88. E fora, né, os projetos de lei aqui no Congresso também, né, que são muitos que afetam os direitos indígenas, teses, né, que são criadas contra, né, o que está na Constituição Federal. Então, eu acho que o ATL foi esse momento, esse espaço, né, que propiciou principalmente para os povos indígenas estarem aqui, reivindicarem seus direitos, ocupar as ruas, e principalmente se, eu acho, né, estive lá os 10 dias presente, acho que o principal também é se reconhecer, né? Se reconhecer no outro. Então, a luta do indígena do Amazonas, ela se encontra com a luta de quem está no sul do país, quem está no Mato Grosso, sabe? Então, esse olhar de você ver no outro, né? Esse sentimento de irmandade, de parentesco, como eles se chamam, né? De parentes. Então, acho que isso fortalece, né, unifica, solidifica essa luta por direitos que eles fazem anualmente aqui em Brasília. E esperamos positivamente que gere frutos, né, que gere resultados. A gente teve a presença do Lula no acampamento, que se comprometeu, né, fez compromissos sérios ali com os povos indígenas se for eleito, e espero que o cenário político e essa conjuntura mude mesmo, né? Exatamente, Renata. E esse compromisso do ex-presidente Lula com a criação de um ministério, né? Seria Exato. talvez uma FUNAI assim turbinada como ministério, né? Importante, é importante lembrar que esse governo fascista da destruição, ele está acabando com a FUNAI, ele está acabando com o INCRA, ele acabou com a Fundação Palmares, ou seja, tudo que está relacionado a negro, a índio, a minorias, destruiu conselhos, enfim, a gente tem que estar sempre lembrando que este é o governo da morte, o governo da destruição. Mas fala um pouco sobre a federação. Falo. Eu trabalho também, né, em São Gabriel da Cachoeira com a FOIRN, né, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é o movimento indígena da região, é uma das instituições pioneiras na luta por direitos enquanto constituição dos movimentos indígenas. Ela surge no final dos anos 80, em 87 especificamente, quando os indígenas ali no Rio Negro, né, que é essa região do extremo noroeste do Amazonas, eles começam a reivindicar o direito à demarcação das terras, né? Então, a conjuntura política da época era a ditadura e existia projetos, né, ostensivos de mineração ali nas terras indígenas. Então,
muitos garimpeiros, muitas empresas mineradoras, a Paranapanema ali tinha base forte, e eram empresas que eram estimuladas pela presença do próprio Estado, né, do governo na época, e os indígenas se viram, né, passando por um processo, mais um processo de exploração, de recrudescimento da violência, de muita disputa, né, ali com os militares pelos direitos sobre suas terras. Eles ocupam a região historicamente há mais de 3.000 anos, né, e por ser uma região muito isolada, muito remota, né, fica a 1.000 quilômetros de Manaus, já na fronteira com a Colômbia e Venezuela, então sempre foi um lugar que guardou uma certa preservação, tanto da natureza quanto da cultura, né? Eles conseguiram, por estar muito longe, se protegerem, né, desse contato mais massivo com a sociedade envolvente, e ali eles preservam o modo de vida, a cultura. E nesse período, década de 70, final dos anos 80 ainda, era muito forte a presença das mineradoras. Então, os indígenas ali passam a se reorganizar. Na época, o Instituto Socioambiental já estava começando a atuar dentro desse território, então foi uma instituição que apoiou muito o movimento indígena ali a se consolidar. E eles conseguiram, né? A maior vitória na época foi a demarcação das terras. Então, ali são 9 terras indígenas que foram demarcadas, 6 delas em 94, 96, na época do Fernando Henrique. O nosso sócio fundador do Instituto Socioambiental, Márcio Stantilli, era então presidente da FUNAI. Então, teve assim, um arranjo institucional, de político também, que favoreceu a consolidação do movimento indígena do Rio Negro, né? Então, a FOINE, esse movimento, ela se organiza por meio de associações, então, uma federação que congrega 92 associações e representa 23 povos indígenas, e uma extensão territorial do mesmo tamanho da Inglaterra, né? Então, abarca 3 municípios do estado do Amazonas, que é São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos. E vale lembrar que Barcelos e São Gabriel é o segundo e o terceiro maior município do Brasil, em extensão territorial, né? Primeiro é Altamira, no Pará, e depois vem Barcelos e São Gabriel. Então, é uma região muito grande, né? Tem cerca de 40.000 indígenas, que falam cerca de 15 línguas, né, originárias, e pertencentes a 23 etnias, né, ou povos diferentes. Hoje a FOINE, ela já está, né, bastante consolidada, já tem mais de 30 anos de existência, tem um trabalho muito importante de controle social no estado do Amazonas, no Brasil, já atuou também com a saúde indígena. Então, já foi um braço, né? Antes de existir a CESAI, né? A FOINE cuidava da saúde indígena no Rio Negro, e é uma instituição, né, 100% indígena. No caso, eu trabalho fazendo assessoria jurídica da FOINE pela parceria que existe entre FOINE e ISA, né, ao longo desses anos. E ela vem cada vez mais crescendo, né? Hoje a estrutura da FOINE está muito grande, com mais de 70 pessoas trabalhando diariamente ali na FOINE, com projetos que vão desde alternativas econômicas de geração de rendas sustentáveis, como apoio ao turismo de base comunitária, a cadeias produtivas de valor com produtos da sociobiodiversidade, faz a defesa por direitos, né, monitoramento de território, ameaças, invasões, enfim, tem um grande leque de atuação. Muito bom. Para a gente finalizar, a professora Renata tem um compromisso aqui, está quase no horário dela. Para finalizar, Renata, fala um pouco sobre a sua dissertação, né, e você já emenda aí nas suas considerações finais. Tá bom, obrigada.
Bom, a minha dissertação, ela conclui no ano passado, né? Já trabalhando com a FOINE, no ISA, em São Gabriel, com a pandemia, né? Então, foi um período bastante conturbado, mas bastante oportuno, né? De trabalhar o tema que eu estudei, que foi os conhecimentos tradicionais, né? Dos povos indígenas, dos agricultores familiares e dos povos e comunidades tradicionais. E foi muito interessante porque, enquanto eu pesquisava e lia, né, eu vivenciava essa experiência lá em São Gabriel da Cachoeira, quando eu via que os indígenas, na verdade, buscavam a cura, né, da Covid através dos seus conhecimentos. Eles não iam para o hospital, né, eles têm muito medo de hospital, de tudo que é a medicina dos brancos, eles não gostam, né? E o que realmente fez um grande impacto positivo ali foi os conhecimentos tradicionais deles, né? Então, tive a oportunidade de participar de assembleias, de visitar as aldeias, de ir para os territórios e ver como é que eles estavam vivenciando, né, essa experiência de buscar, através do seu próprio conhecimento, a cura, né, da Covid. Mas o meu trabalho, né, embora tenha esse fundo teórico, né, dos conhecimentos tradicionais, também do direito achado na rua, ele teve foco no CEGEM, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que é o conselho que funciona aqui em Brasília e que foi criado por lei, a lei que a gente chama do Marco Legal da Biodiversidade, que é uma lei de 2015. E essa lei trouxe, né, a regulação de como acessar a biodiversidade e ou os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, né, ou outras denominações, em relação à biodiversidade. Então, lá nos anos 90, a gente teve a Convenção da Biodiversidade, Diversidade Biológica, né, que foi assinada por vários países no mundo, e a partir dessa convenção houve, né, a internalização pelos países por meio de leis. E essas leis trouxeram regras, né, de como, por exemplo, uma indústria, né, farmacêutica, se ela tem interesse em acessar um determinado conhecimento que um indígena tem sobre uma propriedade medicinal de uma planta, ela traz, né, regras que devem ser obedecidas por essas empresas, por exemplo, né? Então, o indígena, primeiro, ele tem que passar por um processo de consulta, né? Ele tem direito ao consentimento prévio, livre e informado, que é, né, eu quero ou eu não quero compartilhar o meu conhecimento sobre determinado, né, planta, sobre determinada propriedade da natureza com que ele se relaciona, e se uma vez que ele concorda, ele tem direito à repartição de benefícios, né? Então, o que acontece muitas das vezes, né, é a biopirataria, né? Então, multinacionais vêm, pesquisam e fazem, né, produtos fora do Brasil e já registram com patentes estrangeiras, então aquela comunidade, aquele povo não foi beneficiada e sequer consultada, né, nesse processo da realização da pesquisa. Então, a lei traz, né, a regulamentação de como se deve ser esse acesso e traz também esse órgão colegiado, que é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Então, meu estudo, né, era muito mais voltado a entender como esse colegiado funciona, mas principalmente porque a lei traz a previsão de representatividade de indígenas, povos tradicionais e agricultores familiares dentro do CEGEM. Então, como é que esses atores sociais, né, o representante dos indígenas, dos povos tradicionais e dos agricultores familiares, atuam dentro desse conselho, que já é, por natureza, um conselho constituído
a partir da hegemonia do capital, né? Então, eu trago na minha dissertação uma análise também de como essa legislação, elas foram construídas totalmente ao arrepio dos interesses dos povos indígenas e comunidades tradicionais, então elas foram realmente construídas a partir dos interesses do norte global, dos países, né, que têm a hegemonia do capital, e em detrimento dos direitos, né, dos povos, comunidades locais. Então, como é que esses atores, né, a minha pergunta inicial, né, para fazer essa pesquisa é como é que esses atores se movimentam dentro dessa institucionalidade naturalmente hegemônica, né, porque estamos dentro de um Estado capitalista, se eles realmente conseguem, né, efetivar seus direitos, né, fazer uma defesa, e principalmente porque é um dos conselhos pioneiros a ter representante indígena dentro da estrutura do Estado, né? Então, a minha provocação foi muito assim, eu quero ver como é que funciona, se realmente eles têm voz, se realmente eles têm representatividade ali dentro. E o interessante é que os meus achados da pesquisa, eles foram, inclusive, contra aquilo que eu achava inicialmente, né? De que eu pensava, imagina, 3 pessoas ali dentro de uma instituição que tem cerca de 20 representantes, eles não vão ali conseguir fazer nada, né? Mas, né, quando eu fui a campo, né, a empiria, é muito interessante que a realidade ela se coloca, né, ela se revela e contra fatos não há argumentos. Então, eu percebi que eles conseguem, né, travar uma luta mesmo institucional, uma luta política, uma luta por direitos, e conseguem emplacar, mesmo num rearranjo, numa correlação de forças que seria desfavorável para eles, eles conseguem criar alianças, estabelecer algumas práticas internas que produzem direitos, né? E eles conseguem efetivar direitos. Então, eu retirei através de entrevistas, de uma pesquisa a campo, eu acompanhei algumas reuniões, né? Estudei também os documentos que foram produzidos por esse conselho e pude concluir que há vitórias, né? Que é importante, sim, ocupar esse espaço institucional, porque ali eles conseguem, né, fazer resistência, né? E não só resistir, mas também efetivar alguns direitos, né? E acho que um dos direitos que mais me marca é o direito à existência, né? Acho que quando o Estado reconhece um lugar para o indígena estar dentro de um conselho, nada mais é do que também se abrindo a uma diversidade, a uma pluralidade, a um reconhecimento de que o Estado brasileiro ele também admite a pluralidade, né? Então, é óbvio que há muitos limites, né? Há muitas falas racistas ainda, né? Que nega essa pluralidade, mas de algum modo eles conseguem vencer e se colocar, né? Então, foi por aí a minha pesquisa. Muito bom, gostei dessa frase. O principal direito é o direito à existência, né? E muito bem colocado, né? Quando os indígenas ocupam esses espaços, né? Estão sendo reconhecidos como... Mas, professora, deixa aí para suas considerações finais. Certo. Né, o que eu poderia falar é que a gente ainda está aí no mês do Abril Indígena, né? Que é um mês de luta, de resistência pelos direitos dos povos indígenas. Não é uma data que se comemora só no Brasil, é uma data que se comemora, né, na verdade, 19 de abril, né, que é a data originária do Dia do Índio, né, que hoje já os povos indígenas não aceitam mais essa expressão, né, o Dia dos Povos Indígenas. É uma data de todo o continente, né, latino-americano que foi ceifado aí com o processo de colonização, dessas vidas existirem, né, e serem reconhecidas. Então, acho que a gente possa seguir aí nessa luta, nesse mês, reconhecendo
esses direitos, lutando pelos direitos, que esperamos que uma conjuntura política mude, né, possa ser mais favorável e que os povos indígenas continuem aí com essa sabedoria milenar que a gente aprende muito de respeito à natureza, de respeito ao próximo, né? Acho que a pandemia esteve aí para mostrar os limites, né, do ser humano, do quanto a gente ainda precisa aprender nessa lógica de respeitar a natureza, de respeitar a biodiversidade. E acho que os povos indígenas têm muito a nos ensinar, né? E que a gente possa, né, colher esses aprendizados e lutar juntos, ser aliado na luta deles, né? Porque realmente é um momento de muita luta, de muita tristeza também acontecendo dentro dos territórios, de muita invasão, né, dos garimpeiros, de madeireiro, de grileiro, mas que esse mês, né, possa renovar aí os ânimos aproveitando aí o espírito do ATL, que foi um encontro super bonito, as fotos são lindas, os vídeos também, que a gente possa aí se animar a lutar, né, com espírito contente. Muito bom, e como diz a música, né? Todo dia era dia de índio, então a gente tem que voltar a fazer com que todo dia seja o dia dos povos indígenas. Obrigado, Renata Exatamente. Vieira. A gente termina aqui o nosso programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista. Um abraço para vocês que nos Obrigada, acompanharam. João, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.